Então, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos. Hoje, no Par de Joelhos Filhos de Pé, nós vamos iniciar uma série muito especial baseada no livro Pais Preparados, Filhos Vencedores. É muito maravilhoso esse livro. Acho que todas as pessoas que querem ser pai ou mãe deviam ler esse livro. E hoje o primeiro tema é o lar, a primeira escola, baseado nos capítulos 1, 2 e 3 desse livro. E eu convido o irmão Nilson para passar essa mensagem para nós. Graças e paz, meus queridos irmãos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bem, graças a Deus. Que bênção, Tudo bem, graças a Deus. Amém. Uma bênção nós estamos aqui juntos orando pelos nossos filhos e por tabela pelas nossas gerações, né? Não sabemos até que geração vai, sabemos que Cristo está muito próximo da gente, mas aqueles que têm netos como eu, é importante a oração pelos filhos, contempla os netos. Diz a palavra de Deus que os netos são as nossas coroas, e a gente aproveita a oportunidade para que possamos educá-los e avaliá-los naquilo que nós, por algum motivo, deixamos passar por alto, e aproveitar e educar os nossos filhos, porque tem muitos nossos netos, porque tem muitos vovós aqui que são também pai e avô ao mesmo tempo. Tem muito netinho morando com vovô, com vovó, é uma outra oportunidade. Eu queria começar lendo uma pesquisa, antes da gente entrar sobre o lar, a primeira escola. A Gazeta do Povo, ela lançou uma pesquisa informando que a cada dia mais na Inglaterra, isso existe na Inglaterra, existe no Reino Unido, existe nos Estados Unidos, na França, na Austrália, em Portugal e alguns locais no Brasil. E a pesquisa diz que o Departamento de Educação do governo britânico aponta em um documento que cada dia mais crianças estão sendo educadas em casa. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado aumentou em 56% o número de crianças na Inglaterra sendo educadas em casa. E qual é o motivo, segundo a pesquisa, deles serem educados em casa? Preste bem atenção. O principal motivo para um aluno estudar em casa são razões filosóficas ou preferenciais, ou seja, prefere estudar em casa, são 16%, saúde mental, 9%, estilo de vida, 8%, insatisfação geral com a escola, 6%, insatisfação ligada a bullying, 3%, e outras insatisfações escolar, 2%. 2% também prefere estudar em casa, os pais preferem educar as crianças em casa porque não encontraram a escola preferida, vaga. 2% é uma questão de saúde física, 1% razões religiosas, 1% é dificuldade de acesso à vaga escolar. O que me chama a atenção é que 1% somente fala sobre a questão religiosa. Mas também eu queria pontuar que a pesquisa diz que a cada dia mais cresce o número de pais trazendo essa educação para dentro de casa. E o texto que foi lido para nós, está em manuscrito 67 de 1903, diz que o pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. E eu não sei se perceberam nessa pesquisa aqui, de que apenas 1% é religiosa. E o maior fator deles é uma questão de saúde mental, ou seja,
o emocional das crianças. E a Pena Inspirada, ela diz para nós que o primeiro fator dos pais educar os filhos em casa é a questão emocional, física e espiritual. Isso chama atenção para algo muito importante para nós. Eu queria, se alguém tiver com a sua Bíblia e acompanhasse junto conosco, o livro de Gênesis, no capítulo 18, se não me falha a memória, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Diz assim para nós: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor deu uma instrução a Abraão para que Abraão educasse a sua casa, e essa educação ela iria automaticamente, se ela é feita conforme a instrução do Senhor, ela iria também para os netos e para todos aqueles que estavam com ele, mas basicamente para o filho e para os netos, a próxima descendência. E para nós, em manuscrito 31 de 1909, diz assim para nós: é privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificar. Então é um privilégio nós chegar até os portais de Deus, da cidade de Deus, e dizer assim: Senhor, eu procurei instruir meus filhos no amor, no teu amor, para fazer a tua vontade e para te glorificar. E a sequência diz: a esses se abrirão as portas de par em par, pais e filhos entrarão, mas nem todos poderão entrar. Alguns serão deixados fora com os filhos, cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Erguesse uma mão, sendo pronunciadas as palavras: vocês negligenciaram os deveres do lar. Deixaram de fazer a obra que teriam habilitado a alma para o lar no céu. Vocês não podem entrar. Fecharão-se as portas aos filhos por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus, e aos pais por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousam. Manuscrito 31, 1909. Eu vou ler esse texto lá no final de novo, e nós vamos dar a sequência de como a importância e como é importante a escola no lar. A educação, ela começa em casa. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender lições que devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, de obediência, de reverência e de domínio próprio. É muito importante isso para nós. Olha só, lição de respeito. Então, quando nós ensinamos aos nossos filhos o que é respeito, como se demonstra respeito, vem a obediência. A obediência vem a reverência. E aí, da reverência vem o domínio próprio. Então, para me ter o domínio próprio, eu preciso respeitar, obedecer e reverenciar. As influências educativas no lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São muitos sentidos silenciados e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, torna-se um fator de grande alcance em prol da verdade e da justiça. Ou seja, tudo que nós ensinamos para os nossos filhos, esse ensinamento ele vai
para um lugar ou para o outro. Ou ele vai para o bem ou ele vai para o mal. E os fundamentos sobre os pais repousam o dever de proporcionar, olha só, instrução física, mental e espiritual. Na pesquisa, na reportagem da Gazeta, aparece lá, em último ponto, a questão espiritual, 1%. E aparece lá, em primeiro plano, a questão mental e em segundo, física. E conselho aos pais, professores e estudantes, diz que sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Eu não sei você, mas me fez lembrar uma coisa muito importante. A preocupação como pai em dar uma educação religiosa em primeiro plano ao filho. E aí essa preocupação que muitas vezes pode se tornar uma pressão sobre essa criança, que ela, enquanto ela estiver no teu domínio, ela vai guardando isso, e quando ela tem a maioridade, quando ele faz os 18 anos, entende-se como uma maioridade, ele vai embora, quando ele ainda consegue chegar aos 18. Tem muitos que desistem da fé muitos antes, dependendo da pressão. E aí eu fiquei, sabe, meditando isso aqui. Diz que deve ser o objetivo de cada pai alcançar para o seu filho um caráter equilibrado e simétrico. Muitas vezes nós podemos estar apresentando a igreja e não a Cristo. E apresentar a igreja é o menino ser comportado, não fazer barulho dentro da igreja, aí o menino está andando todo arrumadinho, bonitinho, é o menino crescendo, tendo que estudar a Bíblia, e muitas vezes a gente nem abre essa Bíblia para ele. Então, por que Deus ele pede que seja primeiro a instrução física, mental, espiritual? Porque se eu não tiver uma mente equilibrada, um corpo robusto, e jamais eu vou ter espiritualidade. Paulo fala isso, né? Ele diz assim, olha, amados, eu rogo para que vocês tenham saúde, assim como a alma de vocês sejam prósperas. Então, ele também coloca primeiro a saúde, depois a espiritualidade. E a gente pode estar invertendo, né? A gente pode estar colocando a espiritualidade, e, em último caso, a saúde. E, às vezes, a saúde é até debilitada. Por quê? Porque a gente se dedica tanto na questão das atividades, muitas vezes, muitas responsabilidades dentro da nossa igreja, que às vezes a gente não consegue observar, poxa, para mim desenvolver um trabalho melhor, eu preciso ter uma mente melhor, um corpo melhor. Diz para nós que deve-se pôr um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo, então, dia por dia na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. E tem uma questão muito importante que diz negar tudo à criança, menos o direito. Negar o quê? Que direito é esse? Diz, pais, lembre-se de que seu lar é uma escola de formação, na qual seus filhos devem ser preparados para o lar de cima. Aí, por exemplo, a criança, ela aprende como? Ouvindo e observando. Então, o que é que essa criança está ouvindo? O que é que esse pai está falando? Esse pai está dando instrução errada? Esse pai está brigando demais? Esse pai está falando palavrões? Esse pai está sendo um pai mais enérgico do que um pai instrutor? Diz para nós que negue-se. Pais, lembre-se de que seu lar é uma escola de formação na qual seus filhos devem ser preparados para o lar de cima. Negue-lhe tudo, menos a educação que deve receber em seus mais tenros anos. Não permita nenhuma palavra impertinente. Ensine seus filhos a serem bondosos e pacientes. Ensine eles a pensar nos outros, assim os estarão preparando mais elevado ministério nas coisas religiosas. Então, esse menino ele tem que ser, essa criança tem que ser ensinada o quê?
a ser bondoso. Aí vai aquela parte que essa criança está crescendo e está observando. Pode reparar que tudo que você faz, a criança faz. Eu tenho um neto de 1 ano de idade aqui. Quando eu faço alguma coisa, ele olha e repete. Ou então ele faz. Então tem que ter esse cuidado. Assim estarão preparando para mais elevado ministério das coisas religiosas. Nós não devemos jamais ensinar o egoísmo. Nós temos que ensinar a ser parceiro. A gente tem que ensinar a criança a ser bondosa, porque com essa educação ela vai crescer e vai ser sendo preparada realmente para essa vida eterna, né? Não é questão secundária. O que não é questão secundária? Não permitam que a educação no lar seja considerada questão secundária. Ela ocupa o primeiro lugar em toda a verdadeira educação. Os pais e mães é confiado moldar a mente dos vossos filhos. Às vezes a mamãe, ela se absorve tanto nas tarefas de casa que elas não buscam trazer os filhos para próximo, uma filha para próxima, para no decorrer das tarefas também estar educando. Às vezes a mamãe dá ali um brinquedo, ele vai se entreter aqui. Hoje o brinquedo é um brinquedo até, como dizem assim, muito nocivo, é um brinquedo maléfico, porque hoje tem mamãe que dá o celular para o menino, bota lá num desenhozinho, num joguinho, o menino fica ali. Vai se entreter. Aí criança adora, gosta demais de um celular. Aí você bota no joguinho, o que está ensinando para ele? Está ensinando ele a ser um jogador de jogos de azar. Está ensinando ele a um vício de jogo. E aí na frente ali, muito papai fica passando angústias, sofrendo, chorando, porque o menino está no... Eu nem sei qual é o joguinho que tem agora, mas o menino está no tal do tigrinho, o menino está antigamente no tal de não sei o que, fria aí, que os meninos estavam saindo da igreja em muito, né? E aí acontece o seguinte, e aí, não, eu vou fazer minhas tarefas aqui, aí a mamãe lembra do menino, ou da menina, do filho, na hora do almoço. Ele já aprontou de tudo dentro de casa. Ele já jogou muita coisa dentro de casa, ele aprendeu a ser desorganizado, ele já sujou a casa, aprendeu, né, a ser bagunceiro. Então, tem que ter esse cuidado. Diz que deve o lar ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar com o mestre, um preparo para ingressar na escola mais elevada no reino de Deus. E aí o papai chega do trabalho e ele acha que está muito cansado, que ele não tem tempo para a esposa nem para o filho. Aí o que ele faz? Quando ele não vem do trabalho reclamando que o dia foi ruim e despeja na família, a criança, eu vejo assim, quando meu filho chega, o meu neto corre para se jogar nos braços dele na porta. Aí quando vê o pai, quando vê, já corre. A criança, ela quer atenção, ela quer cuidado, ela quer carinho. Então, ela quer esse aconchego. E muitos pais, eu estou cansado, vou tomar um banho, vai, come ali, vai dormir. E vai se passando os anos, vai se passando o tempo, quando ele descobre, ele já não tem mais essa gestão sobre o filho, ele já não tem mais nenhum tipo de amizade, não criou amizade com o filho. E aí os filhos na adolescência já começam a ter outros amigos que acabam levando para outro caminho. Por isso que eu queria ler de novo, que diz assim, olha, deve o lar ser uma escola preparatória, onde as crianças e os jovens possam se preparar para trabalhar pelo mestre. Prepara para ingressar na escola mais elevada, que é o reino de Deus. E qual é o grande objetivo na educação no lar? A educação no lar muito significa. É uma questão de grande objetivo. Abraão foi chamado pai dos fiéis. Entre as coisas que o tornaram notável, exemplo de piedade, estava escrito acatamento, que em seu lar dava ordens de Deus, cultivava a religião no lar. Aquele que vê educação em cada lar e que mede a influência dessa educação disse, Deus ordenou os hebreus que ensinassem os filhos de seus reclamos. Então, como é que está, papai e mamãe? Como é que está os cultos, a adoração dentro de casa? Será que o papai está saindo cedo, na correria, e diz para a mamãe, olha, faça aí o culto com os meninos que eu já estou atrasado? Ou a mamãe,
acorda, o menino está dormindo, não vou acordar ele agora, deixa ele dormir mais um pouco. Aí vai ali, faz o culto com o papai, com o marido, né? E acaba esquecendo as crianças. E aí, com o tempo, o que ocorre? Essa criança ela não quer mais ter vontade de estar nesse culto. Agora, vamos dizer que você faça o culto da forma desordenada, sem a participação de criança, porque a criança ela tem que participar desse culto, a criança ele tem que participar desse louvor, a criança ele tem que participar dessa adoração. Como é que está sendo feito? Ou será que nós estamos fazendo o culto um dia um horário, no outro dia outro horário, no outro dia outro horário, a gente não tem assim um planejamento, vamos fazer todo dia tal hora. Porque se a gente está fazendo de formas alternadas, sem um horário, isso também traz uma desorganização, e isso vai para a criança, porque ela está observando. Então, nós precisamos ter organização. E o que precede a escola diária? E para que serve? Ela prepara para quê? Diz que a obra dos pais precede a do professor. Ter uma escola lá, o primeiro estágio, ser cuidadosamente e com oração. Procure conhecer e desempenhar seu dever, prepararão os filhos para entrar no segundo estágio, que é receber a instrução do professor. Tem meninos que eles, quando vão para uma faculdade, quando eles vão fazer uma escola, um ensino médio, um fundamental, eles são meninos inabaláveis na questão religiosa. Eles preferem sair da escola ou eles preferem ser penalizados pelo professor e manter a sua fé, manter a sua convicção do que abrir mão. Mas isso, por que eles se mantiveram firmes? Porque eles foram criados dentro de casa, foram preparados para o segundo estágio. O lar, ele pode ser uma escola em que as crianças são verdadeiramente moldadas no caráter, à semelhança das colunas de palácios. Está lá em manuscritos. Queridos, os pais devem compreender suas responsabilidades. O pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas para uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não pode discernir os perigos ocultos ou o terrível fim em que lhe afigura o caminho da fidelidade. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiça as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o mundo por vir. Então, nós é que somos responsáveis dessas decisões tomadas. Às vezes a gente vê muitos pais dizerem assim mesmo, eu eduquei esse menino, dei tudo para esse menino, tanto carinho, esse menino, olha que se tornou. Me faz lembrar uma pequena experiência, uns 10 anos atrás, no Pará. Uma mãe está saindo para o trabalho, 7 horas da manhã, e a polícia bate na porta antes dela sair. Aconteceu na região de Ananindeua lá, bateu na porta, polícia. Aí a mãe, polícia, seu filho está fazendo assaltos, nós viemos prendê-lo. Não pode. Aí o delegado lá, o policial lá, o investigador, mostrou, tá aqui, ó, filmagem, seu filho está preso. Levaram ele preso. Foram entrevistar essa mãe disse assim, eu dou tudo para ele, eu saio cedo para trabalhar, para não faltar nada para ele. E aí eu tenho essa decepção. Ela é triste para uma mãe. Por que é triste? Porque ela deu tudo. Tudo que ela deu bem material para ele, e ela deu a falta da sua presença na vida dele. Ela se preocupou em ter um tênis bom, uma camisa boa, uma comida boa, de levar para passear, mas o período que ela sai para trabalhar é a ausência dela como mãe que deixou de educar esse filho. E às vezes o pai e a mãe dizem assim, mas eu dei tudo para essa criança, por que aconteceu isso? Não, você deu tudo de uma questão que não é 100% necessária, você deixou de preparar um cidadão. Diz que é necessário nós cooperarmos com Deus.
Cristo não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas que os guardasse do mal que há no mundo, que os livrasse de ceder às tentações, que cada lado enfrentariam. Essa oração deve os pais e a mãe fazer em favor dos filhos, mas a oração eles a Deus, então deixarão os filhos fazer o que quiserem. Deus não poderá guardar do mal os filhos se os pais não cooperarem com eles. Papai e mamãe, você, quando o seu filho está saindo, a sua filha está saindo, você está orando com ele, você está pedindo a que Deus coloque os anjos acompanhando, que livre das tentações, que livre da má amizade, que proteja no caminho, que leve em paz, que traga em paz, que ele possa ser cuidado. Ou a criança ou o jovem está dizendo, mãe, pai, eu estou indo, tchau, até logo. Hoje eles nem pedem a bênção, mas são poucos, né? Que vêm e tomam a bênção, porque quando você toma a bênção, você, bença pai, bença mãe, Deus te abençoe, isso é muito importante, você está recebendo uma bênção de um pai e de uma mãe. Você está orando com essa criança, você está orando com esse jovem, você está orando com esse adulto. Diz que para nós que um anjo do céu veio instruir Zacarias e Isabel. Então, esse anjo, ele apareceu para instruir esse casal de qual era a maneira que devia educar o filho. E essa maneira sobre educar passa pelo o alimento, passa pela roupa, passa pela instrução de como você vai falar, de como você vai proteger, de como você vai educar, conduzir. Tudo isso falou. E tudo isso Deus fala para nós. Eu não sei se aqui tem algum papai, alguma mamãe, ou alguém que ainda é jovem, que pretende no futuro casar. E se tiver alguém aqui, eu dou essa instrução baseado aqui por exemplo, aqui, manuscrito 103, 1902. Os que são leais a Deus representarão na vida do lar. Considerarão a educação dos filhos como uma obra sagrada que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Então, a obra de pai e mãe é uma obra sagrada, é a melhor de qualquer função. Você pode ser o CEO de qualquer empresa, você pode ser a melhor psicóloga, você pode ser o melhor dentro da tua profissão, mas se você não entender que essas profissões são pequenas diante da educação dos filhos, vocês não vão conseguir, nós não vamos conseguir educar os nossos filhos corretamente, porque nós não vamos conseguir ser leais a Deus. Antes de qualquer coisa, a nossa primeira função, o nosso primeiro papel, a nossa primeira atividade é educar esses meninos. Diz que, e tem algo muito interessante, muito importante, que está lá em Cartas 272, de 1903. Eu quero ler aqui. Esse aqui é importante para os maridos, viu? Porque tem muito papai que acha o seguinte, a educação é com a mamãe. É ela que educa, a minha responsabilidade é não faltar nada. E ele acha que está correto, leva a vida todinha dessa forma, não está faltando nada dentro de casa. Então, ele acha que ele é o melhor pai e o melhor marido. E isso é um erro, isso é um engano. Para nós, assim, olha, o marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Então, a mamãe, ela passa mais tempo ali com a criança. Mas quando ele chega, ele tem que o primeiro a tomar a dizer como é que foi o seu dia, como é que estão as crianças, né? Buscar a falar com os filhos ali, chamar próximo dele, né? E disse para nós que devem ser muito ternos e comedidos na linguagem. Quantos papai e mamãe estão almoçando, jantando, fazendo seu de jejum, falando mal do colega de trabalho, falando mal do teu pastor, falando mal da tua igreja, falando mal do teu vizinho, falando mal de outras pessoas. Então, diz que aqui nós temos que ser comedidos na linguagem. Porque se nós falamos mal, nossos filhos vão falar mal. Olha, queridos, eu tenho certeza que muitos de nós empurramos os nossos filhos para fora da igreja, quando a gente chega em casa e vai almoçar falando que nós não gostamos da gravata do pregador, que estava horrível a gravata dele. Ou então que ele não sabe falar.
Ou então que fulano estava assim, ciclano está ali, no almoço de sábado. Os filhos vão ali, sabe, escutando aquilo, vai criando uma aversão a eles. Aí o mundo vem lá e coloca a música através de palavras suaves nos seus ouvidos e estão indo embora. Mas, gente, esse menino foi criado na igreja, mas foi eu que tirei ele da igreja. Nós temos que avaliar, pensar nisso com seriedade. Para nós que nós devemos ser comedidos na linguagem para não abrir uma porta de tentação pela qual Satanás entra para obter vitória após vitória. Deve ser bondosos, corteses, um para com o outro, agir de tal maneira que se possa respeitar mutuamente. Cada qual deve ajudar o outro a trazer para lá uma atmosfera agradável e sadia. Não deve divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. Papai e mamãe, você discute aí e discutem asperamente na frente dos filhos. Pode observar que todo aquele marido que agride a sua esposa, seja verbal, seja físico, seja psicológico, ele, quando você vai fazer uma avaliação da situação e buscar o passado dele, o pai foi a mesma coisa. Ele viu o pai batendo na mãe, ele viu o pai fazendo atrocidade com a mãe, ele vai fazer a mesma coisa com a esposa. Então, se você é casado com um marido dessa forma, uma esposa dessa forma, que te agride de alguma forma, é histórico familiar. Ele foi educado, ela foi educada nessa forma. Então, temos que ter cuidado com isso aí. E para nós que os pais devem aprender a lição de implícita obediência à voz de Deus, que lhe fala por sua palavra. Queridos irmãos, a educação começa desde bebê. Significa que mais que um curso e estudo no colégio, a educação começa com o bebê, nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela está educando. Então, ela tem essa oportunidade de estar no colinho aqui, está orando, o menino está dormindo aqui, está orando, Senhor, eu quero criar para ti, eu quero educar para ti. E hoje, irmãos, o menino tem 1 anozinho e já começa a querer, como diz a minha avó, soltar as manguinhas de fora. Às vezes, se ele está fazendo alguma coisa, criança de 1 ano, você pega, não, isso aqui não. Aí se aborrece, se joga no chão, ou então, às vezes, bate com a cabeça na parede, ou joga as coisas. 1 ano de idade. Presta atenção. Então, está no colo, ora, pede a Deus. Ali, né, diz que os pais mandam os filhos à escola ao fazer, pensando que tem educado, mas não, estou aprendendo o que não deve. Eu fico muito triste que pais que pegam as crianças com 1 ano de idade e mandam lá para a creche. E agora tem um negócio que fica, né, o dia todo, né? Aí o papai com 1 ano de idade vai para a creche. E a gente vê essas atrocidades que está acontecendo com crianças. Eu queria finalizar com 2 textos, irmãos. O primeiro está em manuscrito 64, 1899. O primeiro filho, especialmente, deve ser educado com grande cuidado, pois ele educará o resto. As crianças crescem segundo a influência daqueles que os rodeiam. Se são tratados pelo qual são barulhentos e violentos, tornam-se barulhentos e quase insuportáveis. Ou seja, quem tem mais de um filho, eduque corretamente seu primeiro filho. Por quê? Porque esse primeiro filho, ele vai te ajudar nas tarefas também para que você eduque o segundo filho. Porque às vezes tem filho, né, que é mais velha, a mamãe disse, olha, eu vou aqui no supermercado rápido, fica de olho no teu irmão. E esse estar de olho no irmão, ele tem influência também para o bem ou para o mal, se ele não for educado corretamente. O último texto, manuscrito 31, 1909, eu vou ler tudo. É privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo, procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade glorificada. Aí que são as portas trancadas, pais de Cristo entram, mas nem todos poderão entrar. Alguns serão deixados fora com os filhos, cujo caráter não se transformou pela submissão à vontade de Deus. Erguesse uma mão e, sendo pronunciadas as palavras, vocês negligenciaram os deveres do lar, deixaram de fazer a obra que teriam habilitado a alma para o lar no céu. Vocês não podem entrar. Fecham-se as portas aos filhos por não terem aprendido a fazer a vontade de Deus.
e aos pais por haverem negligenciado as responsabilidades que sobre eles repousaram. Meu desejo nessa noite é que nós venhamos a escutar que nós venhamos ser participantes da primeira palavra. Senhor, está aqui os filhos que tu me deste, eu eduquei conforme a tua instrução. E junto com eles nós entramos nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo nessa noite. Amém. Amém.